Olá! Nesta videoaula, vamos fazer a resolução da questão 62 da prova V da FUVEST 2015, primeira fase. Vamos então dar uma olhada no enunciado, que diz o seguinte: em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme. Apertei sem querer aqui. Um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Vamos fazer uma pausa aqui, antes de continuar com o enunciado, para chamar a atenção a algumas informações importantes. Bem, olha só. Então existe uma câmara cujo interior há aceleração da gravidade e um campo elétrico uniforme com a mesma direção e sentido que a aceleração da gravidade. Então, se eu representar a aceleração da gravidade pelo vetor g, necessariamente, de acordo com o enunciado, o vetor campo elétrico E é direcionado verticalmente para baixo. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volts por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem, basicamente, todas as alternativas vão trabalhar, relacionar o número de elétrons e o número de prótons. Mas como é que eu posso descobrir a alternativa correta? Antes de a gente discutir essas alternativas, eu vou chamar a atenção a essa informação aqui, que eu vou até destacar. Uma das esferas permanecia com velocidade constante. E daí? E daí que a segunda lei de Newton diz o seguinte: a força resultante sobre o objeto é igual a sua massa vezes a sua aceleração. Como a velocidade é constante, a aceleração é nula. E como a massa tem um certo valor, a força resultante também é nula. Tudo bem? Essa informação é valiosa porque, se a força resultante é nula, a soma das forças sobre a esfera também tem que ser nula. Mas que forças atuam sobre a esfera? Vamos lá? Voltando para o nosso rascunho. O peso é sempre vertical e para baixo, porém, como a esfera possui carga elétrica e ela está numa região com campo elétrico, sobre ela atuará a força elétrica. Mas como o peso já é direcionado para baixo, para nós termos uma resultante nula, a força elétrica, portanto, é vertical e para cima. Tudo bem? E já podemos equacionar isso daí. Dizer, portanto, que o módulo da força elétrica é igual ao módulo do peso. Por fim, como é que podemos encontrar se há mais elétrons do que prótons e qual quantidade? Pois bem, como a força elétrica tem um sentido oposto ao campo elétrico, e lembrando da seguinte equação: força elétrica é definida como campo elétrico vezes Q. Analisando essa equação, você tem que o vetor campo elétrico, ao ser multiplicado por uma grandeza escalar, resulta, para a nossa situação, em um vetor de sentido oposto, ou seja, daqui já podemos concluir que a carga dessa esfera é negativa. E se a carga é negativa, e lembrando que elétrons possuem carga negativa e prótons carga positiva, como a carga elétrica total é negativa, com certeza você tem mais elétrons do que prótons. E com isso já podemos eliminar algumas alternativas, como a alternativa A, que diz que o número de elétrons é igual ao número de prótons, a alternativa C, que diz que há
menos elétrons do que prótons, assim como a alternativa E, que diz que há 2.000 elétrons a menos que prótons. Resta-nos as alternativas B e D. Agora, como a gente pode descobrir a quantidade de elétrons a mais do que prótons? Pois bem, nessa primeira equação que nós obtemos, se nós descobrirmos o valor de Q, que é a carga elétrica total, e aplicar sua definição, que é o número de elétrons ou prótons em excesso vezes o valor da carga elétrica elementar, podemos encontrar esse N, que é justamente o que a gente quer. Tudo bem? Para resolvermos as equações, eu vou utilizar um outro espaço aqui. Então, começando, primeira equação a ser utilizada. Força elétrica é igual ao peso. Força elétrica podemos substituir por E vezes Q e o peso por M vezes G. Isolando o Q, você tem que ele é igual a mg sobre E. Continuando, a massa você pode substituir pelo valor fornecido, que é 3,2 vezes 10 a menos 15 kg, o G como 10 metros por segundo ao quadrado, e o valor do campo elétrico, que foi dado como 2 vezes 10 a terceira volts por metro. Resolvendo essa conta bem simples aí, você encontra que a carga total da esfera em questão é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Segunda equação a ser utilizada, a definição da carga elétrica, que é N vezes E. Então essa é a primeira equação e a segunda equação finalmente. Isolando o N, você tem que ele é igual a carga elétrica total dividido pela carga elétrica elementar. A carga elétrica total acabamos de descobrir que é 1,6 vezes 10 a menos 17 coulombs. E a carga elétrica é fornecida pelo enunciado e é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa conta é mais simples ainda para a nossa sorte, e você tem que o N, portanto, é 1 vezes 10 a segunda, ou seja, 100 elétrons. 100 elétrons a mais que prótons, pois já descobrimos que a carga total é negativa, portanto, há mais elétrons que prótons. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Bem, espero que essa resolução tenha esclarecido algumas dúvidas que você possa ter encontrado e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.